Repórter CBN. Terça-feira, 10 de setembro de 2024. O Rio Madeira atingiu o nível de 67 centímetros e bateu o recorde de mínima histórica pelo terceiro dia consecutivo. A marca foi registrada na região de Porto Velho. O nível é o menor desde 1967, quando o monitoramento começou a ser feito pelo Serviço Geológico do Brasil. Cerca de 50 comunidades ribeirinhas vivem às margens do rio, somente na capital de Rondônia. Devido à seca, a Defesa Civil Municipal e assistentes sociais passaram a entregar água potável para a população. A energia elétrica foi o item que mais contribuiu para a queda da inflação oficial no mês de agosto, com redução de 2,77%. Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. As principais razões para a diminuição da inflação são o retorno da bandeira tarifária verde e a redução das tarifas em capitais como São Paulo, São Luís, Vitória e Belém. O IPCA caiu 0,02% em agosto. O resultado representa a primeira deflação em 2024 e ocorre após uma alta de 0,38% em julho. Neste ano, a inflação acumula um avanço de 2,85%. A polícia do Rio de Janeiro prendeu em flagrante um homem e uma mulher pela suspeita de dopar macacos que vivem no Jardim Botânico. A intenção dos suspeitos era furtar os animais e depois os vender numa feira clandestina. A dupla misturava medicação com bananas para atrair os macacos. Segundo a delegada que apura o caso, o segurança do parque percebeu a presença da dupla e encontrou os remédios nos arredores do jardim. A Rússia deve assinar um novo tratado bilateral com o Irã nas próximas horas. A informação é da principal autoridade de segurança do país, Sergei Shoigu, de acordo com a agência de notícias russa TASS. Mais cedo, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã e que provavelmente os usará na guerra contra a Ucrânia. Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido anunciaram sanções contra o governo iraniano após essa negociação com os russos. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos mais vezes no Disruptcast. Alexandre Barbosa, hoje com uma convidada que passou dos bastidores, agora a ser entrevistada. Nossa mestre agora se formou no curso de mestrado conosco. Silvia Cristina vai falar sobre preconceitos implícitos. Boa tarde, Silvia. Muito boa tarde, agradeço o convite, agradeço quem nos escuta também e nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube. Para começar, como é que você se sente agora do lado de cá dos bastidores? Sai um peso, né? Não vou mentir. Muito bom ser sua convidada. É verdade. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu tema, preconceitos implícitos. Por que isso, preconceitos implícitos? Esse é um recorte da minha dissertação, que eu apresentei no dia 30 de agosto, que trata justamente sobre como preconceitos implícitos influenciam na nossa tomada de decisões. A minha pesquisa, ela tinha um âmbito mais voltado a estereótipos de gênero e a inclusão da mulher no mercado de trabalho, mas um dos assuntos trabalhados foi justamente a questão de como, inconscientemente, essas influências externas agem na nossa tomada de decisão. E às vezes é algo que, mesmo que você estude aquele assunto, você acaba por replicar estereótipos. Eu, por exemplo, que estudo gênero há 16 anos quase, posso muito bem repercutir comportamentos machistas porque estou motivada por preconceitos implícitos. Então, cabe a nós estudar... Inconscientes, tu quer dizer? Exato. Inconscientes. Cabe a nós estudar como identificar e como mitigar, tentar evitar
essa forma de preconceito. Isso é difícil, não é? Porque você conseguir entender o que está implícito, como você mesmo colocou no tema, para entender como essas coisas que são íntimas, elas estão escondidas dentro da pessoa. Como é que nós conseguimos aferir se é mesmo um preconceito ou se é o modo da pessoa efetivamente pensar desprovida de preconceito, ou só pelo fato dela ter o comportamento já dá para nós aferirmos como uma forma de preconceito? Essa é uma das grandes dificuldades da ciência comportamental, que é a parte, né, da economia mais recente que estuda a questão de heurísticas e vieses. Como você identifica determinado comportamento, como você categoriza como sendo discriminatório ou não. Então, não existe uma técnica definida com 100% de acurácia, com metodologia científica, que possa classificar aquela determinada conduta como decorrente de preconceito implícito. O que nós conseguimos fazer é identificar preferências do agente. Existe teste de associação implícita, inclusive disponível na internet, tem o de Harvard de forma gratuita para você fazer, que é uma associação entre palavras, entre imagens, que conforme a agilidade que você associa uma ideia à outra, o sistema é capaz de detectar que você tenha determinada preferência. Como, por exemplo, preferência por pessoas brancas ou negras, se você associa alguma dessas pessoas a algo negativo. Então, você consegue identificar, com certa metodologia, uma preferência por determinada categoria de pessoas. Outro indicativo para aferir se aquela conduta pode ou não ser discriminatória são os efeitos dela. Então, você se atenta se os efeitos estão tendo repercussões discriminatórias. Por exemplo, a Cláudia Goldin, ganhadora do Prêmio Nobel de Economia do ano passado, 2023, ela, em um de seus artigos, fala sobre como a audição às cegas aumentou o número da participação feminina em orquestras. Então, quando os avaliadores conseguiam ver o gênero do candidato, acabavam por optar mais por dar preferência a homens. E quando se adotou a audição às cegas, aumentou a participação feminina. Então, a gente trabalha essa questão de formas de recrutamento em empresas. Como você pode adotar, por exemplo, metodologias de recrutamento mais imparciais, menos discriminatórias, para promover uma maior inclusão. Isso quando tu estava falando, né? Isso tudo vem não, vem categoricamente construído por novas tecnologias, né? A tecnologia, a inovação, no modo geral, ela traz essas novas metodologias para essa análise. E ela é aplicada a esse conteúdo, né, de discriminação ou não discriminação. Hoje, inclusive, nós estávamos, né, no CERT, num evento, né, de grande porte aí que o mestrado faz semana passada, e no meu grupo de estudos, no meu grupo de apresentações, tinha um rapaz que falava sobre como a inteligência artificial ela ia auxiliar as categorizações de pessoas. E a União Europeia já lançou uma normativa proibindo o uso de inteligências artificiais a certas questões, como, por exemplo, questões vinculadas a preconceitos, questões vinculadas a julgamentos sobre a probabilidade dessa pessoa cometer ou não crimes, né? Ou, em alguma outra medida, a certos comportamentos sensoriais, né? Se a pessoa está triste, feliz, isso. Porque realmente, hoje em dia, a inteligência artificial ela consegue, né, trazer um resultado, né, uma expressão sobre várias categorias da vida humana, né? E ela, muitas vezes, ela é por si discriminatória, né? Essa é uma temática muito atual, né? Inclusive quem estiver no meio acadêmico, até porque a inteligência artificial ela é alimentada por seres humanos. Se existe um preconceito implícito em quem está fazendo a configuração daquela inteligência artificial, a configuração algorítmica, o algoritmo vai reproduzir aquele preconceito já existente. Então, é um receio justificado por parte da União Europeia. E não só isso, porque a inteligência artificial, além dessa premissa, que é uma premissa colocada pela condição humana, né, pelo homem, ela também, no decorrer da análise, ela se vale de dados que são disponíveis. E se
a proteção de dados ela é muito rígida, os dados disponíveis são deficitários. E se são deficitários, muitas vezes a análise da inteligência artificial ela não é concreta, correta, precisa. E mais isso ainda. No Brasil não vai ter esse problema, porque aqui a nossa cultura de proteção aos dados é... A nossa cultura é É cultura triste. europeia. Não, ela é cultura europeia, sobre os direitos mesmo. Né? Mas, claro, entre o que se diz a lei e o que se efetivamente vê, há uma discrepância muito grande. Claro. Né? Mas há um paradoxo aí. Quanto mais proteção de dados, menos precisa será a inteligência artificial. Mas a gente tem, inclusive, uma egressa, a Amanda Antonell, que trabalhou justamente o direito fundamental a decisões humanas, né? Dentro do judiciário, mas que a gente pode explorar em outros âmbitos. Até que ponto é negativo você limitar uma decisão de inteligência artificial? Eu não vejo negativamente, por exemplo, tornar tão restrita assim a atuação da inteligência algorítmica. Eu também acho, sabe por quê? Porque os juízes, né, em atos decisórios, perto do meio-dia, se tem fome, se decidiu muito durante o dia, Está cansado. está cansado, ele tende a decidir enviesadamente. Né? Isso é uma questão humana. Né? Enquanto a inteligência artificial, ela vai ter os scrambles de dados ali e ela vai decidir conforme o algoritmo que foi montado. Para que o nosso público possa entender bem, Sobre... nós já começamos a falar bastante, né, da perspectiva da discriminação, dessa discriminação que é inconsciente, mas para o nosso público entender bem onde estamos, para ficarmos todos na mesma página. Essa discriminação, que é implícita, ela tem relevância especificamente, essa realidade, ela tem relevância específica em quais setores? Por exemplo, na contratação de serviço, na contratação de funcionário, em qualquer relação em que possa haver uma distinção de uma pessoa em relação a outra, é isso? Uma compra e venda? Basicamente, qualquer relação social. Não se limita ao âmbito jurídico ou trabalhista. Por quê? Porque se relaciona à nossa eficiência energética. Como assim? Quando a gente toma qualquer decisão, a mais simples que seja, eu decidi vir aqui, eu decidi não vir aqui, por exemplo, eu estou resgatando informações da minha rede neural, certo? E existem algumas decisões que eu não preciso pensar. Por exemplo, se eu vi que algo está pegando fogo, eu imediatamente irei apagar. É algo instintivo. Então eu uso uma parte do meu cérebro que é mais reativa, que não é reflexiva. Que eu não vou adentrar os nomes técnicos aqui, porque o programa é curto. Mas existem aquelas decisões em que eu preciso ponderar mais. E aí, eu tenho que pensar sobre aquilo, tem um gasto energético maior. Qual que é a questão? Que como o nosso cérebro tem uma energia limitada, a gente não tem disposição para interpretar todas as informações que chegam até nós, nem mesmo todas as cores nós vemos, né? Nós não conseguimos assimilar todas as cores. O nosso cérebro escolhe quais informações ele vai dar determinada preferência. E o nosso cérebro, ele atua por categorização. Ou seja, o que eu vou assimilando de informação, eu vou retendo, e para facilitar essa interpretação, eu atuo por categorias. Né? Por exemplo, eu vejo uma mulher de branco, com uma roupa branca e um tênis, eu posso imediatamente pensar que ela é uma enfermeira. Por quê? Meu cérebro tem a informação de enfermeiras têm um uniforme branco, andam de tênis, especialmente se for numa área hospitalar. Vejam que essa imagem eu imediatamente associei a uma categoria, enfermeiras. E é aí que nasce essa questão do preconceito implícito. Por quê? Às vezes, eu imediatamente correlaciono um estereótipo a uma categoria que não é fidedigna, que não é verdadeira. Temos esse problema, por exemplo, no judiciário, com as prisões muito superiores de pessoas negras. Será que é uma coincidência? Ou será que está havendo uma categorização de pessoas com base em estereótipos? A tomada de decisão. No caso do racismo do judiciário, não. Mas preconceitos do cotidiano, tomadas de decisões rápidas. Porque ela está dizendo, Barbosa, que até ela, uma mulher que trabalha gênero há não sei quantos anos, também pode incorrer em preconceito implícito. Vai incorrer, então, porque é uma coisa da natureza humana. Por exemplo, essa orquestra que contratava mais homens, será que ela tinha consciência disso? Provavelmente não. Se, por exemplo, um caso prático,
um homem é o líder e ele eleva um pouco a voz para cobrar a equipe, porque a equipe tá pisando na bola. Ele é visto como líder. As mulheres, se fizerem a mesma coisa, podem ser vistas como agressivas, como histéricas. Farão piada se ela está na TPM. Por quê? Porque as mulheres, historicamente, não são associadas a categorias de liderança. Então, é essa questão de qual é a minha relação imediata quando eu vejo aquela cena. E quando a gente conversa sobre isso, nós estamos dando a capacidade, os instrumentos de você refletir. Então, eu posso ter aquela noção inicial, aquela impressão inicial. Mas se eu reflito se aquilo pode ser discriminatório, eu posso evitar a conduta discriminatória. Tá certo. Isso é muito importante. Tu está falando nas mulheres em relação de liderança, mas tem algumas que estão em relação de liderança, são geneticamente em relação de liderança. Eu venho de uma família matriarcal. Quem manda na minha casa era minha avó e agora é minha mãe. Mas eu tenho uma família matriarcal desde os avós até hoje. E o engraçado, eu estava vindo agora para contar uma circunstância. Estava vindo agora para o programa, né? Até o Matheus estava comigo. Ela me liga, viu? Acho que tu pode passar na OAB. Eu disse, o que houve? Não, tu fez aquele prazo, pra mim ficou bom. Imagina, tenho 25 anos de advocacia e elas ainda dizendo assim, olha, guri, tá bom, essa passou. Ficou bom essa daí, ótimo. Mas é interessante, Silvia, também pensar assim. Gostei dessa abordagem no sentido de que não é necessariamente como é que eu vou dizer? Não é necessariamente um modo de averiguar uma sanção, e sim uma forma de orientar através da conversa, que, olha, existe a discriminação implícita, existe o preconceito implícito, e é necessário refletir sobre isso, conversar, pensar. Esse é o melhor modo que a sociedade vai encontrar de buscar a sua, aspas, pacificação. Mas também poderíamos, Alfredo, pensar em algum mecanismo que fosse adequado para evitar que isso acontecesse de uma maneira mais direta, né? Então, por exemplo, dentro de uma corporação, em um programa de compliance, nós vamos construir uma metodologia não discriminatória, uma metodologia de não preconceito para algum tipo de situação. É uma precaução. Como que eu posso fazer isso de uma maneira a impedir mesmo que, se uma vez verificado aquilo, possa ser reformulado, ser refeito? E até mesmo, não diria sanção, a palavra sanção não sei se é boa, mas nós evitarmos que acontecesse de novo. Como é que você vê isso? Primeiro, a empresa teria que ter uma cultura bem definida. Ela precisa estabelecer quais são os princípios e os valores que ela prioriza na empresa dela e que os funcionários, clientes, parceiros comerciais devem respeitar. A partir disso, a gente estrutura um programa de compliance que tem as suas fases, e uma das fases é a de políticas e procedimentos. Justamente, podemos verificar se o processo de recrutamento, de promoção, se o ambiente de trabalho está propiciando a ocorrência de algum viés discriminatório. Por exemplo, não contratar mulheres por conta de licença maternidade. É algo que ainda acontece muito, porque as empresas elas não pensam a longo prazo. Se você acolhe uma mulher, dá o devido amparo, ela tira a licença maternidade e você recebe ela de braços abertos de volta, ela vai se dedicar muito mais àquela empresa do que se ela se sentir em risco caso ela engravide. Claro. Então, as empresas elas costumam pensar no lucro a curto prazo e não na lealdade dos funcionários. Então, a gente trabalha justamente sobre a perspectiva da criação de uma cultura. Também criar um código de ética, um código de condutas e, além disso, treinamentos periódicos. A parte de treinamento, justamente essa conscientização de, olha, a gente não está falando que você é preconceituoso. Nós estamos falando que todas as pessoas são preconceituosas e, às vezes, a gente pode ser sem perceber. O que a gente quer te dar os instrumentos para que você possa refletir se está tendo uma conduta discriminatória. Isso que tu colocasse é importante, até porque quando você faz as políticas e procedimentos, né, dentro da estrutura de compliance, por exemplo, de discriminação, etc., de igualdade, isso não quer dizer que não vai acontecer desigualdade ou não discriminação, quer dizer que você tem um plano de ação capaz de resgatar habilmente a circunstância para dizer, olha, isso aqui não é mais possível. Isso é uma questão justamente em todos os programas, né? Não é que você vai acabar porque você faz um plano de risco, você vai acabar com os riscos. Não vai acabar com problema nenhum. Você vai dizer para resgatar, né? O PDCA, né? Que a gente chama o plano de ação.
E isso é fundamental a qualquer atividade econômica hoje que esteja inserido num mundo tecnologizado, né? Que não vincule-se mais aos shareholders, né? Os donos da empresa que ganham e ganham e ganham. Não, o lucro não é pecado, né? Imagina, de forma alguma, mas que visam só o lucro. Hoje os stakeholders, né? Todas as pessoas do conglomerado de interesses da empresa, da atividade econômica, eles estão muito atentos sobre o que você faz. E você pode perder credibilidade, reputação, etc. E obviamente dinheiro se você não for atento a certos elementos sensíveis dentro dessa estrutura. Isso é uma questão interessante, né? Até a Silvia trabalhou bastante no trabalho, na dissertação dela. Mas eu tenho uma pergunta instigante aqui, que é fazer o advogado do diabo. Mas o mundo não está ficando muito chato com esse controle sobre a questão de discriminação. Ah, eu estou sendo discriminado, não estou sendo discriminado. Qualquer coisa agora é ser discriminado, eu estou me sentindo ofendido. É o que você tem ouvido nas ruas, né? O pessoal não, dizendo, é verdade. E nós também, mesmo a gente estando num ambiente acadêmico, lá no mestrado aqui, não, a gente quer conversar sobre as coisas, né? A gente sabe que isso também é dever da técnica, da ciência, dar uma resposta. Lógico. Porque isso também está criando um problema, até potencializando muito mais uma discriminação que em um momento anterior não ocorreria. Então, as pessoas que normalmente falam isso costumam confundir direito com pizza. Acho que se o outro tem direito também, ele tem direito a menos. Não é assim. Se o outro tem o seu direito reconhecido, você não deixa de ter menos direitos. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente precisa conversar sobre preconceito implícito porque são formas de preconceito que precisam de estratégias também específicas. Eu não consigo combater um problema específico com medidas generalistas. E essa questão de, mas hoje tudo é preconceito, normalmente esbarra na mesma questão que a dignidade da pessoa humana. Então, o que está acontecendo é que a sociedade está mudando, temos problemas hoje em dia que não tinha no passado, ou tinha, mas não tinha devida consideração. Por exemplo, na época que eu fazia faculdade, não tinha isso de, olha, tenho TDAH, preciso de condições especiais na minha prova. Hoje, a instituição tem um núcleo de acessibilidade, que quando o aluno apresenta um diagnóstico, por exemplo, TDAH, nós temos que montar provas específicas. Isso significa que aquela pessoa ela está de mimimi? Não, significa que problemas, principalmente problemas mentais, estão cada vez tendo a sua importância mais reconhecida e as pessoas, enquanto individuais, também. Porque quando você fala, por exemplo, pautas identitárias, você está generalizando. Na verdade, você está reconhecendo socialmente particularidades que a pessoa vê que a transformam em única. Então, a gente volta para o mesmo início, que é reconhecer a dignidade da pessoa humana e valorizar ela enquanto pessoa da forma que ela é. E a nova perspectiva do conceito da igualdade, né? Do princípio da igualdade, que o princípio da igualdade não é todo mundo ser igual, na medida de suas desigualdades, como diziam antigamente, mas sim respeito às diferenças, perceber a necessidade de entender que cada ser é único e, portanto, iguais por serem únicos. E não significa concordar. Você pode perfeitamente discordar. discordar. É normal. Só não pode desrespeitar o direito alheio. Você pode discordar quanto você quiser, justificar, só não pode intervir no direito alheio. E isso não é só em âmbitos identitários ou de preconceitos, em qualquer direito. Claro. Eu não posso sair invadindo o terreno do meu vizinho. É só respeitar os limites do direito do outro. Eu sempre faço advogado do diabo, né, nessas questões. E é importante, né? Tem que não, porque realmente a reflexão tem que ser. Isso não quer dizer que não seja. Tudo isso é verdadeiro e é juridicamente digamos, válido, né? Desde que a gente fez faculdade de Direito pós-Constituição, a gente sabe que a igualdade material é uma questão fundamental para a convivência humana. E a convivência se dá na alteridade da diferença, né? Nunca na igualdade. Somos todos diferentes, então temos que nos respeitar. Mas muitas vezes essas pautas, até por conta da tecnologia, da disrupção tecnológica, da inovação, elas são potencializadas e, ao meu entender, potencializadas de um modo equivocado, a um ponto de gerar mais embate entre, digamos assim, só para categorizar, e talvez seja equivocada a categorização, identitários e não identitários, né? Isso já gera um atrito que, ao meu ver, é muito desnecessário, né? E eu concordo. Concordo e me preocupo. Por quê? Porque ainda mais nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né, de perspectivas extremas, de olhares extremos, de um olhar para o outro e não conseguir entender o outro,
se o outro não estiver no seu espelho. Se você não vê no outro aquilo que você é, você já entende que o outro está de pronto errado. Então, às vezes, não é nem a discriminação, não é nem o preconceito, é a própria falta de olhar para o outro e entender que o outro tem as razões dele, tem os direitos dele também. Mas então eu devolvo a pergunta. Vocês acham que essa discordância quanto a, por exemplo, questões identitárias, elas se limitam à falta de empatia entre os seres humanos? Ou existem forças econômicas e interesses políticos que estimulam essa dissidência? Os dois. Sem dúvida Sem nenhuma. Sem dúvida. Não há nenhum tipo de dúvida de que são os dois. Né? Claro. Os dois, forças políticas, forças econômicas, ideológicas, religiosas, entre outros muitos que a gente puder, não é? Claro. Querer considerar, porque essa falta de respeito, essa falta de consideração, ou esse olhar egoísta, por assim dizer, é algo que está aí e todo mundo está vendo, né? Então, por isso que nós temos que conversar sobre isso. Para quê? Para poder definir, de alguma maneira, mínimos critérios que sejam, até na nossa convivência pessoal, particular, dentro dos nossos ambientes, nas nossas amizades, nas nossas famílias, para podermos ter condições de agir o melhor possível, Silvia. É isso, não? Exato. A questão é justamente estudar cada vez mais como identificar e como trabalhar esses comportamentos. Porque essas questões de divergências ideológicas sempre vai existir. Sempre existe. Nunca vai haver, tá em tudo. nunca vai ser homogêneo entre a sociedade. Desde o início da sociedade a gente tem, até mesmo por questões biológicas, né? Questão de comunidade diferente, lá na Idade das Pedras, uma atacava a outra porque via como ameaça. Então, E não tem jeito de todo mundo ser igual. Isso Não, é uma coisa que é mas utópica, essa é a grande ou questão. ao máximo da utopia, né? Mas o que me faz pensar é a necessidade de todos participarem um pouco para contribuir com uma pacificação nisso tudo. Ótimo. E muita gente, né, eu me incluo nessa gente, não participo mais dessas discussões porque eu acho que não vai a lugar nenhum. Ela não leva a lugar nenhum. Então, mudar a cultura precisa do engajamento social, individual de cada um, para dizer, tá, vamos parar com essa discussão e vamos... Porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E aí chega um momento que tu diz, cara, estou cansado dessa questão e não vou mais me atrelar a isso. Né? No início das dicotomias políticas aqui no Brasil, né, nas eleições passadas, por exemplo, era gente saindo de grupo do WhatsApp, irmão brigando com irmã, família... O almoço do domingo era sempre uma emoção, né? E chegou um momento que muitas pessoas disseram, eu não mais discuto essas coisas. Né? Porque a discussão, a palavra discussão, ela não significa embate, né? Ela significa troca de ideias, discutir é trazer o tema à baila. Acaba por gerar o quê? Briga. As pessoas não conseguem ser convencidas, não querem ser convencidas e também não é fácil convencer. Então, acho que o resultado de tudo isso é pensar que vamos nos respeitar, sobretudo. eu sou mais jovem, não passei por tudo que vocês passaram ainda. Eu acho ainda o diálogo muito importante, porque a partir do momento que os dois grupos param de debater, se formam bolhas e a gente pode incorrer, por exemplo, a ameaça à instituição democrática. Claro, sim. Então, Mas o embate, o diálogo só volta quando acabar os extremos. Os extremos não deixam, eles preferem o não diálogo. Então as pessoas que estão no meio termo e querem dialogar, porque não se importam da posição do outro, e se respeitam pelas diferenças, essas pessoas não dialogam mais. Exato. Infelizmente, Não temos Excedemos tempo para o tempo. mais temos nada. tempo para mais nada. Silvia, muito obrigado por trazer esses temas tão interessantes para a gente debater, para a gente discutir aqui. Deixar aí uma caraminhola na cabeça do pessoal que está assistindo, que vai nos ver depois nas redes, né? E agradecer você por todo o tempo que você esteve com a gente aqui nos bastidores, ajudou sobremaneira na construção do do programa, desde o início da colmeia. Exatamente. Até o Disrupt é o que é muito pelas mãos da Silvia. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigada, gente. E semana que vem tem mais, né, Alfredo? Mais um Disruptcast na CBN Cascavel às 16h30. 16h30. Da tarde. terça-feira. Da terça-feira. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu.
Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete. Repórter CBN.